E aí, como é que tá? Seja bem-vindo ao Condo Talks, conversas que transformam. Estamos na segunda temporada. E nessa temporada, nós estamos trazendo também episódios mais educativos com assuntos que estão em alta hoje em dia. E antes de apresentar os meus convidados, que hoje são três convidados de peso, eu quero falar um pouco dos nossos patrocinadores. O Condotalks tem a alegria de ter agora como patrocinadora a Eletromídia. Acesse o seu Instagram, Eletromídia no seu prédio. Peça uma tela para o elevador do seu prédio, porque a Eletromídia é líder no Brasil. Uma empresa sólida, uma empresa que está muito bem posicionada no mercado e que tem feito um excelente trabalho na área condominial também, além de estar nos aeroportos, nos pontos de ônibus. A Eletromídia tem o Abrigo Amigo, que é um projeto maravilhoso, inclusive passou no Fantástico esses dias atrás. Então, conheça a Eletromídia, solicite uma tela para o elevador do seu prédio. Bom, estou recebendo aqui três convidados, três amigos. Primeiro, estou recebendo aqui o meu amigo João Dias, síndico da Baixada Santista. O João Dias foi a pessoa que mais me deu atenção quando eu comecei nessa área condominial lá em Santos. E eu estava muito ansioso para poder entrevistar ele. A gente já tentou duas vezes, não deu certo. E porque o João Dias tem outros negócios também, além de ser síndico. E milionário e tudo mais. É, mas agora deu certo. Ele veio trazer o filho. Eu falei: não, agora você vai participar do episódio. Quero te agradecer, irmão, por tudo que você fez por mim. Obrigado. E continua fazendo, viu? Com certeza. Daqui a pouco Obrigado. você vai falar. Segundo convidado é o João Otávio, doutor João Otávio. Ele é advogado condominial. Esses dias eu estava entrevistando aqui a Júlia Raskorski, e eu estava conversando com ela sobre a nova geração de profissionais que está surgindo na área condominial. E eu citei o João Otávio, que ele é uma promessa da advocacia condominial em Santos. Seja bem-vindo, João. Obrigado, senhor. Daqui a pouco você fala. E ela falou que não pode chamar ela de doutora, mas eu vou chamar. Eu falo se eu quiser. Se quiser me multar aí, se quem quiser me multa. Mas eu estou recebendo aqui a doutora Lívia. Ela vai falar com a gente sobre essa questão da NR1, que agora também fiquei sabendo que a NR17 está dentro, a NR17 está dentro da NR1, enfim, virou uma febre todo mundo agora falar sobre esse assunto, porque logo logo vão começar a multar as empresas, os condomínios, então é importante que a gente esclareça sobre esse assunto. Vai ter aqui o João, que vai falar a parte jurídica, a doutora Lívia, a parte técnica, que ela faz a implantação, e o João Dias como síndico profissional. Bom, agora que eu já fiz as apresentações, eu vou dar uns segundinhos para cada um dar as boas-vindas para a nossa audiência. Fala, João. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com meu amigo Silvério, né? Sensacional, uma pessoa maravilhosa, conhecendo a Lívia agora, né? Um orgulho com meu filho, o doutor João Otávio, que assiste a Assembleia comigo desde os 14 anos de idade, né? E agora ele virou todo a profissionalidade dele para condomínios, né? Fazendo Maravilha. pós-graduado, fazendo curso de síndicos, Muito bom. entendendo mais do condomínio, né? Eu sou síndico na Baixada Santista, né? Eu faço sindicância em vários prédios e também faço consultoria a síndicos, porque hoje, né, esse tema NR31, NR1 e NR17 são temas que poucos síndicos conhecem, mas tem uma fundamental importância, né? Sim, Um trata do psicológico, o outro trata da ergonomia, onde é muito importante, e nisso cai sobre o síndico, né? verdade. Porque o síndico ele responde civil e criminalmente por qualquer coisa do condomínio, até mesmo a conduta dos moradores com os seus representantes e colaboradores. Sim. Tá. Fala, Lívia. Bom, eu sou uma amante de seres humanos, assim, entender como funciona o ser humano é uma coisa que é a minha busca, né? Então, eu fiz a formação em psicanálise para tentar entender um pouco mais, né? E aí, quando surge todo esse burburinho da NR1, eu fui entender e vi que ele estava diretamente ligado à questão emocional dentro das empresas, né? Então, eu costumo falar que agora a gente está saindo da era do robô.
né? Não é entrando, a gente está saindo, porque antes o ser humano tinha que ser robotizado. Início, fim, tchau. Venha sorrindo, se você tem problema, vai sorrir também. Então, acho que agora a gente tem uma brecha, né? Então, eu estou aproveitando isso para atuar e entender cada vez mais e contribuir cada vez mais com tudo que eu puder para a saúde mental de qualquer pessoa, Ah, dentro ou esqueci de fora do falar que a condomínio. formação dela é psicanalista, tá, pessoal? É o doutorado. Eu tenho um psicanalista há 8 anos. É. E eu chamo ele de doutor também. Fala, João. Então, primeiramente, quero agradecer, né, ao Silvério por ter me convidado. Foi uma pessoa que me acompanhou desde o meu início da advocacia, desde Sim, lá naquela época do Grupo CRIS, sim, no início de verdade. advocacia. Agradecer meu pai, que sempre me apoiou na área condominial, e, né, ele que me Ah, apresentou, né, essa incrível área que eu me apaixonei conforme o tempo passando, né. Agradecer também a presença da Lívia, foi, né, gratificante demais estar aqui com você hoje. E contar um pouco de mim, né? O meu nome é João Otávio, como já apresentado. Eu, né, sou advogado condominialista, né? Sou pós-graduando na área e também faço diversos cursos de síndico, também especializações e tudo mais. E eu cuido dos condomínios da Baixada. muito bom. Legal. Pessoal, antes da gente fazer esse episódio, a gente se reuniu, a gente conversou, a gente definiu algumas perguntas importantes, porque o nosso intuito aqui é esclarecer você, síndico. Por quê? Porque agora com esse negócio de Instagram, de internet, de venda de curso, hoje por R$ 29 você vira implantador de NR1, né? Assustador. O gênio da lâmpada, fique rico com a NR1. Gente, não entra nessas pataquadas, não. Não entra nisso, não. Pelo amor de Deus. Outro dia eu encontrei um sítio que falou: não, eu vou fazer implantação agora, abrir uma empresa. Fala, meu amigo, cada macaco no seu galho. Então, assim, nós estamos nos reunimos para a gente realmente definir, e eu defini aqui algumas perguntas com o auxílio deles, para que você realmente, síndico, e você, empresário, você saia daqui desse episódio esclarecido. Então, eu vou variar. Primeira pergunta eu vou fazer para a Lívia, depois eu vou fazer uma para o João. Primeiro para você, Lívia. Quais são os riscos, quais são os riscos psicossociais que podem acontecer no ambiente de condomínio? Fala para mim. A gente tem uma lista, né? Como ergonomistas, nós temos uma lista de riscos que a gente tem que avaliar durante uma avaliação ergonômica. Uhum. Mas falando só dos síndicos, né? Dos síndicos não, dos condomínios. Então, desses 23, todos se aplicam, né? Os 23 itens, todos se aplicam, mas chegam a 50 itens, né? Nossa. Agora, no condomínio, a gente tem alguns agravantes, né? Que a gente tem a relação com o morador, né? E aí vocês estão muito mais perto disso, podem dizer o quanto o morador pode ser preconceituoso, o quanto o funcionário pode sofrer algum tipo de assédio moral, às vezes até sexual, né? E o quanto esses funcionários não estão amparados e até por despreparo dos síndicos. Os síndicos não sabem nem o que fazer, né? Esses dias eu vi uma menina no mercadinho do condomínio, um rapaz veio, agarrou ela por trás e a câmera Nossa. flagrou. Passou no Fantástico, no Jornal das 8. Então, e o síndico nem sabe por onde, né? O que eu faço? Aconteceu, e agora? Qual é o meu primeiro passo? Sim. Né? Então, isso tudo tem no gerenciamento de riscos psicossociais, né? A ergonomia trata disso. E aí, corrigindo, não é NR1, né? O pessoal fala, NR1, é NR17 que vai tratar desses riscos psicossociais, né? A NR1, então, ficou como se fosse o que está propagando é NR1, mas na verdade é NR17, é isso? A NR17, desde 1970, da década de 70, ela já fala sobre isso. Tá. Só que a NR1 agora foi atualizada com uma cláusula, vamos assim dizer, que agora está claro, precisa atuar com os riscos psicossociais. Um bom ergonomista já faz isso há muitos anos, Sim. porque já está na lei há muito tempo. Sim. Então agora virou burburinho, né, Aham. e vai ser aplicado multa. Foram contratados 900 novos fiscais do Ministério do Trabalho que já estão atuando pelo Brasil. Então, aquela velha história de, não, aqui nunca apareceu. Quem garante Se que agora não contratou vai? 900 fiscais é porque botou dinheiro, é porque a multa vai rolar. O INSS Não é? cansou de falir com problemas mentais dos funcionários pelo Brasil Entendi. afora, né? Então E agora. quando fala dessa lista, quando fala psicossocial, fica muito genérico na cabeça de muitas pessoas. Fala aí uns 4, 5 desses. Por exemplo, né? Então, assim, se a pessoa tem uma sobrecarga de trabalho,
né? Isso é uma pergunta que é feita. Você tem sobrecarga de trabalho? Alguns donos de empresa ou de condomínio ficam, nossa, mas isso é ruim para mim. Não, não é. A gente ajusta, a gente faz ajustes na rotina dessa pessoa. Então, se ela tem problemas com jornada, se ela tem problemas de ambiente, então, se a portaria está muito fria ou se está muito quente, isso tudo a ergonomia trata. Isso é NR17, junto com a NR1, que é a mãe das NRs. Então, todas essas perguntas elas vão mapear o que a gente precisa fazer para que essa pessoa trabalhe melhor. A NR17 fala sobre conforto no trabalho, que isso nunca foi pensado, né? Só Entendi. segurança, mas o conforto deixa de lado. Entendi. Mais ou menos assim. Assédio moral, assédio sexual, Tudo isso é esgotamento perguntado. mental. Se ela tem, por exemplo, um software que ela possa utilizar para diminuir a sobrecarga cognitiva dela, Aham. né? Isso é perguntado. Você acha que o seu cognitivo é muito, você tem muita carga cognitiva? Ah, se tivesse um software aqui na portaria, seria melhor para mim. Olha que coisa importante. Entendi. Você tem, aqui é muito estressante, mas por quê? Ah, porque esse ar-condicionado, então vamos resolver o ar-condicionado, né? Então, Entendi. às vezes você vai para um software, a pessoa responde uma pergunta assim, eu vivo num ambiente estressante, Legal. mas ninguém pergunta por quê. Entendi. Agora eu vou falar com o João. João, isso aí virou um dever jurídico para o condomínio com relação à saúde mental? É um dever jurídico, o NR1? Sim, então, igual a Olivia falou, esse problema ele já é amparado há muito tempo pela legislação, né? No caso, o condomínio ele tem essa responsabilidade de lidar com o emocional do funcionário. Isso já é amparado há muito tempo, só que Já era para já estar sendo feito. exatamente, só que a NR1 ele meio que reforçou isso, entendeu? Então o assunto está sendo mais comentado agora atualmente. Só que assim, né, esse assunto já é tratado há muito tempo. Então os condomínios já deveriam estar amparados juridicamente diante desse assunto. Só que não é isso que acontece na prática. Os condomínios que a gente vê hoje em dia, principalmente na Baixada onde eu moro e atuo, né, estão muito defasados diante dessa situação, entendeu? É morador, né, que xinga o funcionário, né, o funcionário sofre assédio moral, o próprio síndico, né, age com dureza com o funcionário não sente o conforto. Então, às vezes, ele se sente prejudicado, se sente ofendido e tudo mais, e não trabalha bem. E tem funcionário também que persegue o síndico, não tem? Tem, Os moradores defendem tem. ele, não quer mandar ele embora e ele persegue o síndico. Tem. Você já passou por isso, João? Já, várias vezes. Opa. Então não é só, o síndico sofre com também. certeza. Ele Sofre. protege o síndico. Ele cria aquela panelinha porque ele presta alguns favores para os moradores, né? Sim. Aí conversa, fica aquela amizade O além morador da... dá um bolinho para ele. É, faz um exatamente, salgadinho, faz um- exatamente. E eles têm uma amizade ali praticamente íntima, né? Assim, de conversa, de familiares, de tudo, conhece uma família um do outro, até convida moradores para ser padrinho de casamento, padrinho de filhos. Então, quer dizer, fica aquela coisa. Então, isso, depois a pessoa mesmo, o próprio funcionário, né? Ele distribui umas coisas ali no síndico dos condôminos para ir contra o síndico também, né? Sim. Tem mais essa Tem também. isso também. Então, Tem muito disso. pelo que você entende, o que você me falou, sempre foi assim, tinha que estar sendo feito, Há muito porém tempo. agora que vai mexer no bolso, que vai ter multa, tá todo mundo Tá todo correndo. mundo correndo atrás, exatamente. Então, essa questão em si tem que ser respaldada pelo síndico do condomínio. Ele tem que chegar, ele tem que entender o problema que o funcionário está passando, sentar com ele e conversar, olha, qual que é o seu maior problema aqui dentro da empresa? Ah, o meu problema, né, no caso no condomínio, né? O meu problema aqui, os moradores ficam pedindo para eu levar encomenda. Aí ele vai ver, tá, como que eu soluciono isso? Atualizando a convenção, atualizando o regulamento interno, colocando regramentos, aplicação de multa, advertência. Então é isso que eu vou fazer. Então falta um pouco do síndico, a atitude do síndico de olhar para o funcionário e ver o que ele está passando e qual é o problema o que está incomodando ele, o que está mexendo com o meu sono com a dele. Porque às vezes isso pode gerar, né, processos trabalhistas contra o condomínio. Entendi. Entendeu? Então cabe ao síndico e à própria administração também, né, junto até os moradores se conscientizarem e pensarem, pô, o funcionário está ali trabalhando, vamos tentar tratar ele um pouco melhor, ver qual que é o que está acontecendo com ele, qual que é o problema, o que está incomodando e tentar resolver. É isso que precisa ser feito. Entendi. Agora, na questão da avaliação dos riscos psicossociais, como funciona na prática essa avaliação? Como que é o passo a passo? O ergonomista vai no condomínio, né? Tá. Combina com o síndico ou com a administradora, uma data para ir lá, e aí vai sentar num lugar reservado, e faz essa entrevista de 23 perguntas, ou até mais, dependendo do cenário, e essa entrevista é sigilosa, né? O condomínio recebe essa entrevista, mas ela não sabe quem respondeu. Qual a Tá, importância então eu disso? gosto de contextualizar. Vamos supor que o João tem um prédio lá dele que tem 10 funcionários. Aí ele viu você aqui no podcast e falou assim: eu quero que você vá lá fazer essa
Mapeamento. Isso. Aí você vai, marca uma visita lá no condomínio dele, vai lá, ele responde primeiro ou os funcionários respondem? Não faz diferença. A ordem não vai fazer diferença, porque depois de feitas as entrevistas, aí é feito um compilado, uma análise realmente, e aí a gente tem um levantamento de riscos. Desse levantamento de riscos sai um plano de ação para mitigar isso, ou Entendi. para controlar. Porque tem risco, gente, que é inerente, a gente não pode mitigar, porque a própria função é assim. E as entrevistas são individuais? São individuais. São individuais. Isso que a Lívia está falando é muito importante, porque todos os síndicos, né, eles teriam que procurar uma profissional como ela, Entendi. entendeu? Para poder ficar mais baseado com mais base para poder administrar o Até condomínio. um respaldo Agora eu jurídico vi melhor. Oi? Até o condomínio tem um respaldo jurídico melhor em Exatamente. relação a isso. Agora eu vi ontem um síndico que comprou um PGR por R$ 950. Pronto. Só que aí não adianta, né? Ah, Porque se o fiscal Não, é for lá, real, ele vai conversar com as pessoas e vai ver que não está batendo aquele relatório. Eu imagino que o PGR seja bem padrão, só que a entrevista é muito peculiar. Sim. Cada ambiente é diferente e cada ambiente vai ter um assédio diferente, né? Então tem ambiente que é mais fácil de lidar. Condomínio, eu não sei. Eu acho que é bem complicado, né, de modo geral. É bem complicado. Mas comprar o PGR e fazer as entrevistas aí de qualquer jeito maquiado, o cara, se for entrar no INSS daqui 3 anos, 5 anos, o síndico vai ser responsabilizado porque não fez esse levantamento sim. antes. Você entendeu que tem muita gente querendo ganhar dinheiro fácil e não tá levando a sério É de Tá verdade, né? preparado. o que De verdade, realmente tem que ser feito. Porque o que acontece, o que a Lívia veio tá falando, e é verdade, os síndicos, né, essa função dela é muito importante para o condomínio, porque nem todo síndico tem a preparação. E que nem eu trabalhei 30 anos numa empresa grande, de grande porte. Então, a gente tinha todo esse cuidado das NRs, respeitar essas NRs, com todos os funcionários, assédio, ergonomia, a cadeira que ele está sentando, o ambiente de trabalho dele está agradável, Legal. como se lidar com uma pessoa. Isso é muito importante, que hoje em dia, o que acontece hoje, nós temos um síndico orgânico e tem agora a nova função síndico profissional que está crescendo no país inteiro. Gerente predial tá crescendo Exatamente. também. E o síndico profissional virou uma profissão que todo mundo almeja, todo mundo quer, mas só que muitos deles se esquecem da preparação. Exato. Agora, doutor João, me fala uma coisa. A terceirização dos serviços de condominiais afasta a responsabilidade jurídica do condomínio? Então, respondendo essa pergunta, não afasta. Basicamente, a terceirização ela visa, né, diminuir os encargos trabalhistas, né? Não pagar o salário, não pagar FGTS, férias, essas coisas, né? Não pagar rescisão. Agora, no ambiente de trabalho, na área, quando o condomínio em si, na área da gestão, né, a responsabilidade não foge do condomínio, tá? O condomínio ele tem sim que dar atenção para o funcionário no orgânico dele, o funcionário terceirizado, da mesma forma. Então, a atenção tem que ser voltada igualmente, tá? Então, essa responsabilidade, ela não foge, mesmo terceirizada. Tu quer dizer, então, que o funcionário, tanto orgânico como o terceirizado, presta serviço de condomínio, o condomínio é responsável e também corresponsável sobre aquele E o funcionário. síndico, então, Exato. não adianta ele querer estar debaixo do guarda-chuva dele, de qualquer Sim, jeito. de qualquer jeito. Não Vai adianta. cair sobre ele. Sim, O que ele pode fazer é combinar com a terceirizada quem vai fazer a análise dos riscos dentro do condomínio. exato. Perfeito. Se eu sou uma terceirizada e eu atuo no seu condomínio, eu posso ter o meu PGR, mas a análise psicossocial é feita no seu condomínio, Perfeito. com o seu funcionário. Exatamente. Isso é uma outra coisa também muito agravante, porque isso tem que ter em contrato, Silvério. Por quê? Entre os O que terceiros, acontece? né? Hoje as terceirizadas, né? Porque a mão de obra hoje em todo lugar está muito ruim. Muito ruim. Está péssimo. Então, o que acontece? Hoje está muito ruim e também a seleção deles mesmo, eles têm que pegar assim, vem cá, trabalha aqui, ou vem cá, outro saiu, vem cá. Então, ele pega qualquer pessoa para colocar, cobrir aquele lá. E a pessoa não está preparada, entendeu? Entendi. Uhum. Ela não está preparada. Exatamente. Então, isso é uma coisa muito importante que a Lívia falou, Uhum. que ela tem que chegar, o síndico tem que entender isso muito claramente, Uhum. que se a terceirizada está fazendo esse tipo de serviço, entendeu? Para não poder prejudicar o prédio, entendeu? Porque aí o que acontece? Ela terceirizada tem que sempre jogar junto com o síndico, tá? Isso acontece demais da conta, demais, entendeu? Então, quer dizer, tem que ter
essa união entre os dois. Entendi. Você estava falando, primeiro faz o levantamento de risco e depois o plano de ação. Isso. Isso aí demora quanto tempo num prédio, por exemplo, de 10 funcionários? Não é coisa de dias. Depende mais da disponibilidade, que dá para fazer umas 4, 5 entrevistas por dia. Então, se são 10 funcionários, em 2, 3 dias no máximo a gente. É que às vezes não dá para disponibilizar todo mundo no mesmo dia. Tá. Então, organiza isso, mas uma semana é um prazo Eu razoável. imagino que não é aconselhável o síndico participar dessa entrevista e querer assistir. pode. Nem pode, né? Não pode. É uma coisa particular. É, porque na frente do síndico, do chefe, do colega de pessoa vai trabalho, se a pessoa retrair, não né? vai falar a verdade. E a gente precisa da verdade. Entendi. Então, esse levantamento de risco vai gerar um documento. Vai. É uma avaliação de risco, um inventário de riscos Que, e um que plano é de esse ação. que eles estão querendo comprar pronto. Isso, Sem fazer o processo. exato. Entendi. Exato. Eu estou falando isso de propósito, que é para você entender, viu, síndico? Não adianta você querer cortar um caminho, pegar um atalho, que no fim isso aí vai dar prejuízo depois. É. O molho vai sair mais caro que o peixe. Agora uma pergunta, Lívia, o síndico, se ele bater no peito e falar assim, eu quero fazer essa avaliação por conta própria, ele pode? Vai ser um resultado que a gente não confia, né? Porque eu não vou falar para o meu chefe que o ambiente está ruim, porque eu preciso do trabalho, eu preciso do emprego. Se eu falar, eu perco o emprego. Então, não é aconselhável. Já é uma forma Ele tóxica, pode. já é um um risco assédio. psicológico. Ó, pessoal, a gente tá rindo aqui, ó. Empurramento. Mas se você, síndico, falar assim, não, eu vou fazer a avaliação, você já está criando um ambiente tóxico psicossocial. Você já está sendo meio que um narcisista em cima da sua equipe. Pela lei, ele pode, tá? Pelo guia do Ministério do Trabalho, ele pode. Mas não é aconselhável, porque ele não vai ter resultados reais. Mas é que eu falo, que nem esse papel é muito importante, porque isso vai gerar um certificado. Sim. Uma E esse documentação. certificado, geralmente, é o diploma que o síndico E se não tiver o correspondeu. documento, não vale Exatamente, nada. ficou um ano, fez aquilo lá, treinou, porque hoje o que acontece? Como essa mudança de funcionários se torna perigosa. Por quê? Não é nem a questão da postura do ambiente, a segurança do funcionário. E às vezes, que nem o que conforto. acontece, a pessoa colaboradora de limpeza, tem muito disso. Ela tem EPIs correto? Ela está pegando, manuseando o lixo com a luva certa? Então, tudo isso tem evidência de treinamento que você deu o EPI certo? Ela está usando aquele EPC, que é equipamento de produção coletiva, numa lavagem de escada para ninguém sair, escorregar e cair, bater a cabeça? Uhum. Entendi. Entendeu? Então, tudo isso é uma coisa que tem que ser, é um treinamento, é uma educação com certificação. Isso é suporte para o síndico. O síndico tem que estar, tem que buscar isso, ele tem que gritar por isso no mercado e pegar para ele, trazer para ele, porque isso só eleva a profissionalidade dele. Entendi. E na verdade, a validade dessa documentação é de 20 anos. Sim. Né? Então, assim, o advogado que recebe aí os probleminhas do condomínio, né, Opa. João? Aí ele tem um respaldo de uma análise ergonômica, ele fala, olha, esse funcionário nessa época, o cenário era esse aqui, que o ergonomista já levantou o cenário. Então, ele está alegando coisa que não existia. E se existia, ele não falou. Sim. Ah, mas não é sigilosa? É sigilosa para o condomínio, para a administradora, mas o ergonomista, ele tem que manter o documento lá por 20 anos. Entendi. Entendeu? Pergunta para o doutor João. Olá. A NR1 altera a forma como o condomínio deve documentar advertências, reclamações de ocorrências internas? Então, alterar em si não, porque, como eu falei, né, anteriormente, já deveria estar sendo aplicado, mas mudar a forma de pensar em relação a isso. Deve Uma ser mudança de a mentalidade. mudança de mentalidade em relação a isso, porque tem que pensar mais como uma forma de prevenção e de tentar resolver o problema. Não é prevenção por quê? Porque quando tem, eu sempre falo, né, regulamento interno e convenção precisam ser atualizados e ter respaldo jurídico e tudo mais, mas a questão do livro de ocorrências é essencial, tanto separar, fazer a separação, livro de ocorrências de morador e livro de ocorrências de funcionário. Fazer um só não é bom, fazer os dois separados é excelente. Por quê? Porque os moradores fazem um e os funcionários no outro. E por que o livro de ocorrência de funcionário? Porque o funcionário, não tem, às vezes, ele tem medo de chegar para o síndico e falar o problema dele. Entendeu? Então, ele escrevendo, às vezes, ele pode se expressar melhor e ele vai ter a coragem de escrever ali. Olha, passei por isso essa manhã, tudo mais, tal horário. O síndico tem que fazer o quê? Olhar para aquilo, olhar e ver as filmagens, verificar o Você me problema. fez lembrar, recentemente teve um assassinato, né? Um porteiro matou outro, acho que foi por discussão por causa de escala Uhum. aqui em São Paulo. Brigaram por causa de
E aí ele teve lá ele acabou assassinando o cara. Ou seja, o funcionário tem essa liberdade para ele escrever, ao invés de ter que passar pelo chefe dele ou por uma outra Exatamente. pessoa, vai fazer com que flua melhor. Sim, vai se sentir muito mais confortável, né, em expor a situação que aconteceu, porque às vezes ele pode ter medo de ser demitido, ele tem medo do síndico repreender ele, às vezes o próprio síndico é bem autoritário, então às vezes ele acaba tendo um pouco de medo. Então escrever é a melhor coisa. A mesma coisa dos moradores. Moradores às vezes passam por uma situação, eles não querem falar diretamente com o síndico, então ele escreve no livro de ocorrências. Tudo que aconteceu, tudo certinho. O papel do síndico é verificar o livro de ocorrências, pelo menos, né, umas 3 vezes por semana, ver a situação e analisar e tentar resolver aquele problema. E não arranca a folha do livro, da página. Se estiver Exatamente, falando. não arranque a folha do livro. Mas os livros são páginas numeradas. Ah, aí sim. Não arranque de jeito nenhum. Então, basicamente é isso, essa questão que tem que ser resolvida. Né? O papel do síndico é esse. E outra coisa, aplicar as devidas advertências e as devidas multas aos condôminos, porque normalmente a situação mais comum que tem é condômino chegando e sendo abusivo com o funcionário. Então, o funcionário vai escrever no livro de ocorrências, o síndico vai chegar, vai dar uma advertência ou vai dar a multa, e vai tudo bem. O morador, quando pega no bolso dele, ele vai parar. Entendeu? Quando tem uma convenção atualizada, um regulamento interno atualizado, vai sofrer no bolso do morador. E o morador vai acabar, né? Quanto mais multa, mais caro vai ficando, ele vai parar. Entendeu? Então acaba resolvendo o problema, a situação, e acaba criando um ambiente condominial muito mais, né? Muito mais legal, Seguro, muito né? mais seguro É. E também. o funcionário se sente mais Exatamente. seguro, porque ele Exato. está vendo que as ações que não funcionam, quando não funciona para um, tem que ter advertência, e para o outro também advertência, não aquela Exatamente. segregação, É né? que o que o doutor falou aí é uma coisa que acontece muito, Silvério. Ah, O que acontece? O condômino, ele acha que o funcionário é dele, Não é. entendeu? E não é dele, não é dele. Ele não tem obrigação nenhuma de descarregar o carro, porque isso é passivo. O eu cara levo o meu lixo lá, põe o meu lixo lá. leva o lixo, pega Exatamente. a sacola de compra, depois carrega o carrinho, empurra carrinho. Isso existe muito no prédio, entendeu? Uhum. E geralmente muito prédio. O prédio que é muito livre disso é o prédio de grande porte, grande, né? O de médio porte para baixo é onde acontece mais isso, que a aproximação do morador com o funcionário É da muito maior, né? portaria é muito maior, E o funcionário acaba virando entendeu? refém disso. Então, até mesmo já peguei casos de funcionários, de colaboradores de faxina, limpando o apartamento da pessoa, no meio da jornada de trabalho. Troca o meu chuveiro aqui, queimou. Também existe de tudo. De tudo, né? Existe de tudo. E outra, Meu Deus. outra situação que acontece muito, né, em prédios que tem uma convenção atualizada, tem essa questão do livro de ocorrência, tem tudo isso, tem todo um cenário para dar certo. Só que o síndico é omisso, É. entendeu? Então não adianta nada que o Gola falou. O síndico chegar, comprar o PGR lá, mas só que ele não aplicar as normas dentro do condominiais, entendeu? Não adianta nada ele ter as documentações e não aplicá-las. E não mostrar É, o plano de ação exatamente. Na verdade, você acontecendo, já né? respondeu a quinta pergunta. Convenção ou regulamento desatualizado ou mal feito pode atrapalhar na implementação da NR1? Então, eu já posso complementar minha Já resposta? pode, Posso claro. complementar? Então, A ordem dos basicamente, tratores. ter uma convenção desatualizada, um regulamento interno desatualizado, prejudica demais a questão, né? Por quê? Porque o síndico não vai ter um manejo. Porque, assim, convenções antigas, normalmente, as multas são em cruzeiros. Não tem umas normas voltadas para o lado humano. São mais para o lado mais condominial mesmo do prédio em si. Sim. Estrutural, entendeu? Questão de assembleia. Não fala muito de convivência. E Tá. nem de áreas específicas. Então, o que acontece? Não tem um regulamento interno voltado para cada área do condomínio. Não tem regulamento interno de tratamento de funcionário. Não tem um regulamento interno que fala sobre funções dos funcionários do condomínio, funções da portaria, como que deve ser o papel do morador falando com a portaria, entendeu? Então não tem isso. Então falta um respaldo ali, né, de gestão condominial muito grande. Então aplicar essas situações, né, essa solução, essa prevenção, sem ter uma convenção e regulamento atualizado, é totalmente prejudicial. Entende? Entendeu? Porque o condomínio acaba virando, né, Joga refém. contra Joga o contra o próprio prédio. condomínio. Exatamente, que nem exemplo, qual uma convenção antiga? Não vai falar sobre NR, não vai Jamais. falar sobre nada, entendeu? Então eu tenho, isso que eu o tenho O doutor negócio é tá muito falando. mais profundo do que a Exato. gente... Então eu posso mandar um recado para os síndicos aqui, eu vou olhar para a câmera aqui, não sei se Aquela está ali, ó, pegando. aquela lá. Aquela ali? É. Aquela ali? Vou falar, síndicos, atualizem a convenção de vocês. Eu sei que é difícil, eu sei que é caro, eu sei que precisa de 2/3, mas é essencial para você ter uma gestão condominial de excelência, ter regulamento internos para cada área do condomínio, para cada situação, e ter uma convenção atualizada é essencial. Então, atualize a convenção, por favor. Muito bem. Lívia, o condomínio pode gerenciar o plano de ação também? O síndico
se quiser fazer a avaliação, e o condomínio, se quiser gerenciar o plano de ação, pode? Pode, desde que ele faça direito, mas ele provavelmente não vai fazer. Pela lei, ele pode, só que você não tem o manejo, você não tem as ações corretas. Então, fazer meia boca, no final do processo, se ele é fiscalizado, ele vai ser penalizado do mesmo jeito como se não tivesse feito. Então, vale a pena? Eu acredito que não. Porque ele primeiro precisa levantar isso da forma correta. O plano de ação, ele tem que ser muito minucioso e muito personalizado, porque cada ambiente tem uma questão. Então, infelizmente, muita gente vai botar a mão nesse processo. Só que com os 900 fiscais aí contratados no Ministério do Trabalho, algum deles vai pingar em algum lugar, né? E aí, se o raio cair no seu condomínio, É. não há muito o que ser feito. Isso aí é uma coisa muito importante que a Lívia está falando, né? Porque hoje o síndico, ele, é que eu volto a falar, quanto mais profissionais, quanto mais empresas estiver trabalhando para ele na maneira de conduzir o prédio, melhor para ele. Se ele assumir uma coisa que não conhece 100%, ele está assumindo uma responsabilidade maior para ele de responder um processo jurídico. Não adianta ele querer saber o como, ele tem que achar o quem E faz. eu vou falar outra coisa. Melhor, né? E eu vou Acho falar outra que- coisa para os Exato. Exatamente. Eu vou falar outra coisa para os síndicos. O síndico é queridinho no prédio, beleza, sensacional, parabéns. Só que é o seguinte, se ele andar por essa linha que a Lívia acabou de falar, e acontecer alguma coisa errada, o pessoal todinho não vai ficar a favor dele, É verdade. entendeu? Porque vai todo mundo acusar ele. Por que você não fez? Por que você não tratou? E Por que você não eu conduziu? disse que ele pode, mas ele pode atuar se ele se especializar, tá? Sim, Então, a sim. lei, ela está por trás dizendo, síndico, vai lá fazer, chefe da empresa, vai lá. Mas antes de fazer, ele precisa se especializar. Então, ele precisa saber o que não é assim, eu vou fazer porque eu quero. Não, você quer, você vai se especializar. E agora, o síndico, ele vai se especializar em ergonomia, em portaria, em segurança, em piscina. Ele vai fazer tudo isso, né? Difícil. E Bem vai fazer difícil. meia boca, tudo isso, né? Então, é só mais um detalhe, assim. É melhor, síndico, é melhor você ir atrás do quem do que você querer fazer o como. Porque você não tem tempo para mexer com tudo isso. Você pode, claro que você pode aprender a se especializar, legal, conhecimento sempre é válido, mas o tempo que você está gastando, investindo, fazendo isso, você pode ter uma gestão muito melhor, dando para quem sabe fazer. E é uma economia burra, na verdade. Você fala, não vou gastar dinheiro com isso. Mas não é a questão do dinheiro, é a questão de fazer algo bem feito. Não é apenas. O papel aceita tudo, né? Uhum. Mas eu acredito que esses 900 fiscais que vão para a rua, quando eles chegarem lá, eles vão ver a PGR maravilhosa, lá custou R$ 700, falar, que lindo, deixa eu bater um papo com o seu funcionário aqui, o João. E vai ver que não está batendo, as Exato. coisas não estão batendo. Então é por isso que nós estamos preocupados em trazer uma consciência para você, para que você não entre nessas furadas. Porque na internet, no Instagram, é tudo muito lindo, é tudo muito bonito. Agora, se você quiser virar um influencer, vendedor de curso, você quiser investir nessa área, vai firme, vai fundo. Só que você vai dar conta de fazer as duas coisas, né? Falei no começo daqui da nossa gravação que eu encontrei um síndico e falou assim: não, eu estou fazendo implantação agora. Eu falei, tá, mas você pretende ir? Não, vou vender para outros. Eu falei assim, mas e aí, quem vai cuidar do... Quantos prédios você tem? Ah, 10. Quem que vai... Pô, você é o bichão mesmo, hein, cara? Assinatura Você é o dele cara, hein, em mano? 10, né? Pois Você vai, porque é um trabalho minucioso, você tem que ir Sim. lá, conversar, entrevistar, gerar o documento, criar o plano de ação. E uma pergunta: quem assina essa documento? Ergonomista. É o ergonomista. Então, Não precisa ser engenheiro do trabalho, Não, não. nem técnico. A maioria dos técnicos de segurança do trabalho não tem ergonomia, eles não têm especialização em ergonomia, entende? Então, até eles estão se especializando em ergonomia ou contratando ergonomistas para fazer a Então, no teu implantação de caso, você NC7. faz todo o processo e você assina. Assina como ergonomista Eu também. vou contar uma história aqui. Há uns anos atrás, faz bons anos atrás, um funcionário da noite chegou e falou assim para mim: eu vou no ortopedista que eu não estou muito mal, estou com muita dor na coluna. Aí foi, passou 2 dias, eu falei, e aí, como é que foi lá?
Não, então, ele falou que deve ser cadeira que eu estou usando, não sei o quê, né? Que fico na portaria aqui sentado e tudo mais, e Postura, tal. tá? E tá doendo, não consigo andar, tá bom. Aí, logicamente, como eu conhecia do assunto, que eu já vim de uma empresa que era rigorosamente isso respeitado, o que eu fiz? Então você vai falar para ele o seguinte, porque ele colocou a culpa na cadeira. Aí eu simplesmente, dá licença um pouquinho, levanta. Virei a cadeira e mostrei para ele, tá vendo aqui, ó? E metro, essa cadeira foi assim, foi assado, foi comprada ergonomicamente correta Correto. para portaria, para descanso para baixo, regulagem aqui, regulagem ali, regulagem lá. Entendeu? Eu acho que se você for mostrar essa foto para o médico vai falar assim, para você, a maneira de você estar dormindo está te Veja seu machucando. colchão. Exatamente. Tu Sim. entendeu? Onde você está assistindo E é futebol, onde não eu deve queria estar muito bom. chegar. Tem os malandros, não tem? Juro muito. Opa, Porque que se já era Muito. malandro antes de ter esse negócio da exigência. Agora com essa É por exigência, isso, qualquer agora, coisinha ele me acende Silvério, fogo. Qualquer coisinha ele. Silvério, você tocou numa palavra-chave. O síndico, isso é o que eu falo nas minhas consultorias. O síndico, eles têm tudo que ele fazer, ele tem que fazer se defendendo. exato. É. Tudo que ele tem que fazer, ele tem que fazer se defendendo. Tudo. Por quê? Amanhã ou depois o negócio vira contra ele. Então vamos lá. Se o síndico pegou um copo, colocou aqui, colocou ali, foto antes, foto durante e foto depois. Bom, Exato. arquiva. Que vida O- difícil, né? a cadeira do porteiro vai ser trocada por conta disso ali. Tira nota fiscal da cadeira, coisa e tal, compra uma cadeira não do Paraguai, uma cadeira né? Sim, Paga um pouco mais, mas isso vai dar uma saúde do trabalhador sim, sentar. sim. Isso tudo protege ele, cara. Ele está fazendo uma proteção para ele. Ele tem que entender isso. Ele tem que fazer um book. Se o síndico toma conta de 20, 30, 40 prédios, ele tem uma equipe. E a equipe tem que ser doutrinada a fazer isso, viciada em fazer isso. Tudo tem que registrar, tudo tem que fotografar, tudo tem que atuar. Uma coisa grave que está acontecendo já tem que atuar. Esse negócio de tratar o funcionário já tem que ser pontual no assunto, Sim. entendeu? Tem que se falar em assembleia. Ó, o que são as NR17? O que está acontecendo? O que está fazendo? Tem um funcionário ali, ele tem família, ele tem tudo. Então, tudo isso tem que ser mostrado. Lembrei de uma coisa. Por exemplo, vamos supor que o teu prédio queira contratar ela para fazer plantação. Precisa aprovar em assembleia, é isso? É isso que eu ia até comentar, Essa é né? uma pergunta que surgiu agora. Eu vou Porque é falar, lei, eu né? vou É falar obrigatório. agora. Não, eu posso dizer, posso responder essa Doutor? pergunta. Fala, doutor. Como é questão de urgência, que o prazo tá acabando, né? Então, como é urgente, é emergencial, vamos dizer assim, né? Porque é uma questão de uma norma que está exigindo, eu acredito que não, tá? Eu acredito que não. Mas seria bom né, esclarecer depois da Assembleia, posteriormente, a contratação, tá? Mas Tá. não precisa essa aprovação hoje. Eu já vou falar, doutor, me licença, eu acho que não. Não tem que Entende? aprovar nada. Também acho Tem que que não. contratar e ponto final, e depois, que nem o doutor falou, justificar a Assembleia. Eu contratei a empresa X por conta disso, 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 que Entendi. isso pode se responsabilizar com nós, disso, disso, daquilo e tudo mais. Sim, Pronto. principalmente com a questão do prazo, né? O prazo, Exatamente. pelo que a gente viu, o prazo está acabando, né? Para implementar. É Porque 26 de maio, né? é, Mas, na verdade, é que começam as multas, né? Mas já é, é para Sim. implementar faz não, tempo. e Lívia, Exato. e outra coisa, Lívia, eu vou falar uma coisa, que nem acontece alguma coisa com funcionários, velho. Hum. Sim, por que você não contratou? É. Mas tem empresa, É, sempre tem. Então, sabe como é que é? Então, é mais fácil o síndico errar por errar. Às vezes é melhor pedir Por- desculpa do que pedir permissão. Exatamente. Não, mas não, errar por zelo e depois justificar É difícil. do que chegar e não contratar. porque tem muito síndico que leva tudo para a Assembleia. Basicamente, ele leva qualquer situação. Quebrou um cano na Assembleia. Aconteceu, o gato arranhou o carro na Isso aí Assembleia. é até a autoridade dele Entendeu? fica meio É, mirrada, né? Porque todo mundo pedindo bênção, fica tal, uma né? gestão muito Né? engessada, sabe? E o Vocês não síndico, saem, né? gente, a legislação tá aí, entendeu? Situação emergencial de urgência aí que é necessária, assim, não precisa, muito necessária, não precisa de assembleia. Tem que ser aprovada imediatamente, assim, o síndico pode fazer, tem a liberdade, só que ele tem que explanar para a assembleia posteriormente. É só isso. Essa é o que a lei resguarda. Agora, questões que precisam de quórums, igual a legislação diz. Aí sim leva para a Assembleia, questão de obra grande, que vai gastar muito dinheiro e tudo mais, aí tudo bem, pode levar. Agora, questões emergenciais que vão, né, para segurança condominial, questão jurídica também, segurança jurídica, segurança estrutural, não precisa, entendeu? Só
né, pagar e levar para a Assembleia depois para esclarecer o porquê que fez isso. Pronto, acabou. E o síndico responde, né? Então está comprovado que ele responde por tudo. Opa, Sim, é civil e criminalmente. criminalmente. Ele responde pela omissão dele, e ele responde também se ele for também o causador principal do dano psicológico, né, E causado. se ele ignorar, por exemplo, coisas como assédio, sobrecarga de trabalho, ele também Então, vai para cima foi dele. aquilo que a gente falou antes, né? Basicamente, se ele ignora, tiver a documentação e ignorar tudo o que está acontecendo ali, todas as reclamações ele ignora, ele pode sim responder, né, subsidiariamente por alguma coisa assim. Então, mas Sim. só que o maior problema, o que mais recai não é nem no síndico em si, é no condomínio. O condomínio sempre vai ser totalmente responsável, civilmente, trabalhista. O máximo que o síndico pode responder ali é civil criminalmente, se ele for diretamente o autor do dano, né? Se ele chegar para o funcionário e ele causar o dano para o funcionário, ele vai responder criminalmente, diretamente e civilmente também. Agora, se ele agir na omissão dele, na negligência de não, vou ali, não vou resolver isso aqui, ele pode responder sim pela omissão, pela negligência dele, tá? Mas juntamente com o condomínio vai junto. O síndico precisa entender que, assim, o que gerou isso tudo foi grana, né? A gente tem que Uhum. ser muito claro. O Sim. governo cansou de gastar com o povo afastado por burnout, por depressão. E, gente, isso é em toda esquina. Todo mundo conhece alguém que teve um burnout, que tentou entrar pelo INSS. Agora o INSS está barrando todo mundo, mas antes ele estava afastando mesmo. E cadê o dinheiro para isso tudo? Então, eles estão investindo agora pesado, porque eles perceberam que com a crescente da depressão, a crescente do burnout, onde é que isso vai parar? Então, eles interromperam agora tudo para investir pesado na fiscalização e responsabilizar as empresas, porque assim, a ideia não é tratar o funcionário, o que ele traz da infância, né? Eu como psicanalista, a infância, a história dele, os traumas, não tem nada a ver com isso. É não fazer aquele ser humano que já tem traumas e história, ele não ficar pior por causa do trabalho. Tanto que É para que o trabalho não piora a situação dele. É por isso que na minha consultoria, o que a Lívia falou é uma coisa que nem. Duas coisas aqui que hoje nós estamos discutindo, que isso aí vai balizar muito o síndico e vai ajudar muito eles. Entendeu? Primeiramente, todo prédio tem o seu dever juridicamente para cumprir. Entendeu? Municipal, estadual, federal. E é coisa, né? Então, é Muito. coisa. Então, o síndico tem que fazer o quê? Ele tem que fazer um cronograma daqueles itens e quando vai vencer e tudo mais. Isso o doutor João Tava, ele explica muito para os síndicos, né? Aham. E a outra coisa que vai balizar muito a condução do condomínio andando na linha mais perfeita possível é a convenção com o regimento interno. É. Entendeu? Por quê? O regimento interno é aprovado por 2/3, né, doutor? Então, a convenção é 2/3 no caso, o regulamento interno, o regimento interno, maioria simples, né? É. Depende também da convenção em si, mas em regra, a maioria é simples E só para. por alto, assim, de cada 10 prédios, assim, mais ou menos na sua cabeça. Só não é um número exato, não tem como. Cada 10 prédios, quantos estão desatualizados na sua cabeça, mais ou menos? Dá para achar? De 10? né? Dá para achar na científica. Olha, pela minha experiência de 10 prédios que eu já, de 10 prédios que eu já frequentei, assim, que eu já trabalhei diretamente com eles, os 10 estão desatualizados. Ah, entendeu? Os Isso é 10. muito ruim, Silvério. Por quê? Porque isso aí não baliza. Porque quando você colocar a regra ali, todo mundo está vendo. E outra coisa que ele está fazendo muito bem, o doutor João Otávio, como nós somos da Baixada Santista, tem muita alocação de Airbnb. Entendeu? O que que ele está fazendo? Ele está fazendo uma regra específica para Airbnb. Ah, entendi. Tu entendeu? Então, cada locatário, do proprietário do apartamento que tem um apartamento alugado para Airbnb, quando ele faz contrato com o locatário, que Aham. tá ali, vai passar 2 dias, 4 dias, 5 dias, quanto for, e além do que também um quadrinho dentro do apartamento dizendo ali com as regras, porque os caras, no seguinte, os caras não estão nem aí. Uma coisa que acontece muito nos prédios, que eu ando brigando muito, e depois o pessoal mesmo, os proprietários foram de acordo, né, doutor? Foi o seguinte, a entrada do Airbnb, vamos supor, você está num prédio na praia, né? Então, o cara chega meia-noite e meia. Só que para ele chegou fresco, chegou do interior, é praia, vou pra praia, e arrasta móvel, arrasta não sei o que lá. Conclusão, o pessoal baixo já está dormindo e tem que trabalhar no dia seguinte. Entendi. Entendeu? Então, isso é uma coisa que o próprio proprietário que estão alugando, eles estão aceitando isso, né? Sim. Então, tudo isso faz parte da. E essa questão do Airbnb também resvala no funcionário muito.
Porque o Ah, funcionário tem que sim. aguentar desaforo de gente de fora, Aí entra o que a entendeu? Lívia O sempre fala. assédio, a carga, Ah, precária. sim. É por isso que o STJ hoje em dia é bem pacificado, né, quanto à questão que o condomínio pode proibir. A Assembleia que proíbe o Airbnb dentro do próprio condomínio. É, Pode proibir. tem Hoje, acontecido bastante, né? Tem é, prédio proibindo quando mesmo. o prédio está num nível muito absurdo, eu proíbo. Porque tanto os moradores quanto os funcionários principalmente, sofrem muito assédio moral por conta dos visitantes, Entendi. né? Porque eles abusam demais. É como se, igual, né, o meu pai falou anteriormente, né? Falou assim, parece que o morador, né? Então o visitante, não é nem morador, ele é visitante, parece que o funcionário trabalha para ele, não para o condomínio. Entendi. Entendo dessa forma. Então, o Airbnb também é muito prejudicial nessa questão. Muito bem. Pessoal, a gente vai daqui para os finalmente já, mas esse assunto não podia nem parar aqui, É. tinha que continuar. Sim, é bem extenso. Mas foi algo bem provocativo mesmo para que você, síndico, síndica, você, gerente predial, você que está assistindo o Condotalks, empresário também, você desperte a consciência, né? Porque quando você não tem consciência, você nem sabe que não sabe. Mas quando você ouve, assiste um podcast desse, você começa a saber que você não sabe. E quando a gente sabe que não sabe, a gente tem dois caminhos. A gente corre atrás da informação e resolve, ou a gente faz de conta que não viu e deixa do jeito que está. Mas assim, depois não diga que não foi avisado. Procure contratar pessoas capacitadas, pessoas que realmente elas vão entrar no seu condomínio, elas vão fazer o trabalho barba, cabelo e bigode, vai fazer tudo. Porque comprar um documento apenas para você ter aquilo ali realmente não vai resolver o seu Sim. problema. E para a gente finalizar, eu quero que você, Lívia, olhe para aquela câmera e fala como que o pessoal te acha, fala um pouco da sua empresa, porque você é uma pessoa que é o quem resolve esse caso. Exato. Então, por favor, Exatamente. fale. Vai me encontrar no ergoanalise.com.br. Lá tem os meios de contato comigo. Então é só entrar no site, já tem formulário para enviar as informações para já sair um orçamento. E também tem link para o WhatsApp e dá para bater um papo. Então, Tá. tudo a gente se Fala o teu resolve por lá. WhatsApp. Fala o WhatsApp aí. É 11 98385 3451. Repita, como diz na rádio. 11 98385 3451. Muito bem. Instagram? Instagram, só o pessoal. Tá bom. Fala, João. Aquela câmera lá. Então, Vende o teu peixe. Então, pessoal, a gente está entrando agora na era digital, nosso escritório, tá? É só me achar através do Instagram, do joaopetronilo.adv, né, que é o advogado, né? E lá também tem o link do WhatsApp, que vão poder me contatar, podem fazer perguntas ou quando vocês quiserem sobre qualquer assunto que a gente responde, né, dentro de poucas horas, tá? Então, qualquer coisa, procurem assessoria jurídica, da uma especializada, que é muito importante. O número do telefone? É, meu WhatsApp, verdade. Fala. É 13 981 06 4751. Repita. 13 981 06 4751. E ó, se vocês não tiveram tempo de anotar ou esquecerem, manda uma mensagem para mim e fala assim, velho, me dá o contato do pessoal. Eu te passo na hora. Fala, João, para aquela câmera lá. O Então. João, gente, ele tá ficando milionário. Então, assim, Não. ele tá meio descontido, né? Ele tá, assim, com outros negócios agora também. Parabéns, viu? Obrigado. Mas o João é um síndico extremamente competente, é um cara super atencioso, muito querido. E vou repetir aqui, me ajudou muito lá em Santos. Ele sabe do que eu tô falando, me ajudou muito. O bastão tá sendo passado. Tá Fala aí. passando bastante, mas ele não tá largando não, né, João? Não. Vai lá, fala da sua consultoria. Então, eu sou da empresa Inovax, né? Eu já era para ter fundado ela lá em 2014, mas eu abri agora faz 2 anos que eu tenho essa empresa. Eu presto consultoria a síndico, formei uma equipe. Apesar de eu estar atuando no outro ramo que o Silvério acabou de falar, mas eu tenho uma equipe, né, de trabalhadores que vai junto comigo, né? Então eu não sou sozinho, tá? Então eu tenho uma equipe de supervisores que são um cara especializado em sindicância e o que se torna tudo no prédio. Eu tenho engenheiro, eu tenho droner, eu tenho uma equipe jurídica muito grande, doutor João Otávio, Ludmila, Rodrigo. Eu tenho no total de 5 advogados que sempre estão comigo para qualquer coisa que aconteça, Um para cada né? área. Um para cada área,
né? O Tem o doutor. Mauro Engenheiro, né? Eu É, queria trazer o Mauro aqui, meu mas o Mauro é tímido. Mas ele não fala, ele não Caramba, fala, é um excelente engenheiro, ele faz laudo, credenciado em todas as prefeituras. A gente comprou um drone, a gente vai, tira foto diferenciada, fiscaliza obras, vê todas as coisas, trabalha junto com o jurídico, com O laudos, essas coisas, entendeu? o laudo dele é excelente. É, o Dr. João Otávio ele lidera essa equipe de jurídico, tem até tributário também, e a gente agora faz assim, até o síndico me procura, Silvério, até mesmo assim, matérias de como está o condomínio, né? Sim, Então a gente faz faz um 360. faz um 360, faz uma diagnose, né? Que nem a Lívia falou. A gente faz uma diagnose no condomínio e dá a receita do bolo para ele. Muito bom. Pessoal, tem muita gente mandando mensagem para mim, principalmente nesses tempos aqui de NR1, NR17. Falou, Silvério, você faz esse tipo de trabalho? Não faço. Por quê? Porque é, a gente tem que focar naquilo que a gente vai conseguir entregar 100%. Meu trabalho é comunicação, meu trabalho é gestão emocional, mas não envolvido nessa implantação. Então, mas eu também me indica alguém. Eu só indico quem eu conheço e quem eu sei que vai chegar lá, vai fazer o trabalho e se dedica especificamente a isso. Eu não indico pessoas que tiram o coelho da cartola, tiram uma carta, tiram um coelho, tiram não sei o que lá. Não, eu faço de tudo. Eu faço implantação, código de prédio, eu tenho podcast, eu sou influencer, né? Eu também sou corretor. Ou você é uma coisa ou você é outra coisa, né? Exatamente. Porque não dá para ficar querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Ah, mas eu consigo. Parabéns. Mas assim, não conte com a minha indicação. Eu gosto de indicar pessoas que realmente são especialistas naquilo que fazem. Então, por isso que eu convidei eles aqui. Várias pessoas têm me procurado. Silvério, me leva no teu podcast para falar sobre o quê? Sobre NR1. Beleza, a primeira coisa que eu faço, eu vou dar uma olhada no histórico da pessoa. Eu vejo que ela mexe com um monte de coisa. Sabe o pato? O pato quer correr, nadar e voar, mas não consegue fazer nenhuma das três coisas ao mesmo tempo. Então, não é nada pessoal, mas eu não indico. Então, eu indico pessoas como se fosse eu ir lá naquele lugar e fazer. Então, essas pessoas que estão aqui, claro, tem outros que são muito competentes, mas essas pessoas que eu trouxe aqui, eu indico, confio, tá bom? Quero agradecer a Deixa eu presença só de terminar uma vocês. coisa que o Silvério não deixou me apresentar. É Assim, eu verdade. falei, mas não falei tudo que eu queria, né? Ah, Mas deixa eu complementar. A empresa Novax simplifica a vida do síndico, tá ok? O síndico contratar a empresa Novax vai ter laudo gratuitamente, vai ter uma consultoria jurídica em todas as áreas também gratuitamente. Ele vai ter uma assembleia preparada para qualquer tempo, qualquer época. João, vou ter uma reunião do conselho daqui a 10 dias. Assembleia, data show, tudo direitinho, vai estar ali a apresentação com gráfico, disco de pizza, antes, durante e depois, tudo. Então, eu tenho uma equipe já formada para isso, para fazer a facilidade e a simplificação da vida do síndico. Entendeu? É um carro-chefe, é um braço do síndico. legal. Então, eu estou aí, que vocês quiserem, pode me ligar. Meu telefone é 1391 98161 7323. Repito. 13 98161 7323. Tá ok? E aí, pessoal, gostaram? Excelente. Obrigado. Bom? Obrigado, Silvério, pelo Foi convite. muito enriquecedor, foi objetivo, foi claro. E eu tenho certeza que muita gente vai assistir esse episódio e vai tomar mais consciência de que deve levar isso muito mais a sério. Obrigado pela presença de vocês. Foi uma alegria. Pessoal da Baixada Santista, um abraço para vocês. Sinto muita falta de vocês aí. Logo, logo a gente vai fazer um evento de gestão emocional aí na Baixada, tá bom? E a você que nos acompanha até agora, obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do Condo Talks, Conversas que Transformam. Tchau, tchau.